Olá, estás a assistir ao Com a Tua Imagem Tu Podes. Estou aqui para ser a tua cúmplice na construção da tua identidade e vou-te mostrar como tu podes. A cada semana trarei temas da consultoria de imagem, crenças, mitos, preconceitos e muito mais para te mostrar o quanto somos exclusivos. O verdadeiro luxo vive da coerência e não da visibilidade. Neste episódio eu vou explorar esta ideia essencial. O verdadeiro luxo não está na ostentação, está na coerência. Porque no luxo não é o excesso que impressiona, é a clareza da identidade e a capacidade de a manter com o passar do tempo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Com a Tua Imagem Tu Podes. Hoje vou continuar a falar-vos do mercado de luxo e dos ensinamentos que eu trago para os meus atendimentos e para os meus clientes, do conhecimento e das experiências que eu tenho tido dentro deste mercado. Hoje venho-vos falar de coerência. Tenho a ideia que no último ou no penúltimo episódio já falei um bocadinho sobre esta coerência, mas eu acho que é fundamental voltarmos a este tema para podermos ver o posicionamento e a diferenciação verdadeiramente na nossa vida. Então, começo com este primeiro insight, se assim posso dizer, que muitas das vezes também pode estar aí confundido. Luxo não é excesso. É alinhamento. E o que é que eu quero dizer com isto? Mais uma vez, já me ouviram variadíssimas vezes falar sobre alinhamento, mas é verdadeiramente um dos primeiros ensinamentos que este mercado nos traz. Portanto, o verdadeiro luxo não está em ostentar, mas sim na forma coerente de nos alinharmos, digamos assim, com os nossos próprios valores, com as nossas escolhas e com a nossa identidade. Portanto, coerência e identidade têm que andar aqui, vou dizer-vos, de mão dada, porque sem coerência não há identidade. Portanto, esta coerência, quando nós trazemos isto para o posicionamento, quando trazemos isto para a imagem, é de veras diferenciador, porque fazemos aqui a comparação, não é? De não haver aqui uma coerência entre aquilo que nós dizemos, ou, portanto, aquilo que é o nosso discurso, ou até a nossa imagem, e depois na prática, portanto, esta coerência entre o que mostramos e o que realmente somos, esta coerência entre o que desejamos para a nossa imagem, desejamos comunicar e aquilo que na prática, na realidade, nós somos. Portanto, isto tem a ver, podemos levar isto para as pessoas, podemos levar isto para as marcas, para as empresas, portanto aqui também uma coerência entre aquilo que são os valores e a missão da empresa e aquilo que na prática é praticado, passa aqui a expressão, praticado dentro das organizações. Portanto, há aqui uma necessidade, uma imposição, eu diria, entre aquilo que é a consistência do que se diz e do que se faz. Ainda estes dias estava a fazer exatamente um comentário de um post exatamente sobre isto, sobre esta ligação, porque muitas das vezes, se levarmos isto para o contexto corporativo, muitas das vezes existe uma cultura forte, existe uma comunicação de valores até bastante coerente e bastante evidente, muitas das vezes dentro da sala da administração, portanto, entre aquele grupo de administradores que partilham efetivamente os valores da empresa. Mas depois parece que ficamos com aquela sensação de que depois de sair daquele espaço, de sair daquela sala, depois de que aquela porta se abre, muito destes valores e muito deste alinhamento se perde para transmitir às equipas. E isto no nível pessoal é exatamente igual. Portanto, muitas das vezes temos muita intenção, mas depois falha-nos esta coerência entre a prática e aquilo que nós, na verdade, dizemos. Portanto, este símbolo do luxo, ou trazer este símbolo do luxo para a nossa imagem, é como que explorar uma certa tranquilidade, uma clareza e só desta forma, quando está claro, quando está consciente e obviamente aqui estou a falar da imagem, é que nós conseguimos transmitir exatamente esta imagem diferenciada, este posicionamento diferenciado.
Por outro lado, queria também abordar aqui um bocadinho um tema que também acaba por ser muito, muito falado nos dias de hoje, que é o consumo, não é? O consumir e se isso é ou não uma necessidade de validação externa. Eu aqui o que eu tenho a dizer é que, obviamente, se analisarmos a imagem como um conjunto de símbolos e um conjunto de códigos, e ao consumirmos, ao usarmos determinadas marcas cujos códigos e cujo a mensagem que está bem presente nas peças que nós usamos, é óbvio que nós estamos aqui a fazer uma ligação entre aquilo que é o nosso consumo, ou seja, entre aquilo que nós comunicamos e a validação. Nós temos necessidade de nos posicionarmos nos diferentes segmentos, portanto, nas diferentes papéis da nossa vida. Então, eu, na minha opinião muito pessoal, eu acho que também esta validação é necessária. Eu, para ser valorizada, eu tenho que transmitir uma mensagem e essa mensagem vai usar códigos. E se para mim faz sentido, para a pessoa que eu sou, para o posicionamento que eu pretendo, para aquela que é a minha verdadeira identidade, se faz sentido usar determinados códigos, pois sim, obviamente que eles me vão validar externamente. Porque nós, já tenho falado isto aqui várias vezes, nós fazemos leitura. Nós, quando olhamos para uma pessoa, estamos inconscientemente a fazer a leitura daquele todo, daquela pessoa que nós estamos a ver à frente, daquilo que são os códigos visuais, e obviamente estou a falar de roupa e de acessórios e por aí vai, mas também dos códigos que são transmitidos através da comunicação não verbal, portanto das posturas, dos gestos e obviamente com uma parcela muito, muito grande, toda a parte facial. Então, trazer esta coerência para a nossa imagem é ter a consciência que estamos a construir um legado. Um legado no sentido de, desde que nós começamos a comunicar, aquilo não pode haver ali contradições, vamos assim dizer. E este sim também é um ensinamento que eu trago do mercado de luxo. Nós conseguimos ver, analisar e estudar as marcas de luxo que muitas delas estão associadas à tradição, estão associadas a uma história de família, portanto a um legado que foi criado. Então, assim como as marcas de luxo necessitam de tempo, necessitam de história, necessitam de experiência, para poderem ser consideradas e valorizadas, também temos de ter essa consciência relativamente à nossa identidade. É algo que nós vamos ter que construir passo a passo e esse caminho que vamos construindo, mais uma vez, tem que ser coerente. É óbvio que se olhar para a pessoa que eu era há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje, olhando para trás, não sou a mesma pessoa. Não sou. Mas tenho que ter consciência que, na minha opinião, obviamente, que houve aqui uma coerência, que houve uma evolução e nesta evolução passos que eu dei foram no mesmo sentido, com este mesmo objetivo, com esta mesma coerência. Obrigada por estares desse lado. Para continuares este caminho da construção da tua identidade, com a tua imagem tu podes, segue-me para receberes as notificações dos próximos episódios em primeira mão. Deixa-me ideias para novos episódios ou dúvidas, vou adorar gravar para ti. É sempre um prazer estar deste lado. Espero por ti no próximo episódio.